61. Quente, podre e errado. Enquanto Sarai sentia as ondas dos sentimentos de Laszlo, até mesmo através das barreiras de sua consciência, ele também sentia a chama repentina dos seus. Um frigir de pânico, sem pensamento, sem imagens, apenas uma bofetada de sensação, e ele sobressaltou-se a 2 quarteirões da âncora, e então, inundando seus sentidos, o cheiro penetrante do enxofre quente, podre e errado. Era o fedor de Drave, e pareceu uma premonição, porque só então Drave apareceu no começo da rua, virando a esquina em uma corrida desenfreada. Seus olhos arregalaram-se quando ele viu Laszlo, mas ele não desacelerou, continuando a toda velocidade, como se estivesse sendo perseguido por Ravides. Tudo em um instante, o pânico, o cheiro e o explosionista. Laszlo piscou, e então o mundo ficou branco. Um florir de luz. A noite tornou-se dia, mais clara que o dia. Nenhuma escuridão para contar a história. As estrelas brilharam fracas contra os céus branqueados como ossos e as sombras morreram. O momento oscilou em um silêncio trêmulo, ofuscante, nulo e dormente. E então, a explosão. Ela arremessou-o. Ele não a conhecia, conhecia somente o flash. O mundo ficou branco e, então, ficou preto, e isso era tudo. Não para Sarai. Ela estava salvo da onda da explosão. Pelo menos seu corpo estava, lá na cidadela. As mariposas próximas à âncora foram incineradas em um instante. No primeiro segundo, antes que sua atenção pudesse fluir para suas outras sentinelas, foi como se o fogo tivesse chamuscado sua visão em pedaços, deixando furos rotos com bordas de cinzas. Aquelas mariposas foram perdidas. Ela tinha outras 80 ainda voando pela cidade, mas a explosão rasgou tão rápido e tão longe que atingiu a todas em sua ressaca e varreu-as para longe. Seus sentidos reviraram-se com elas, capotando, sem saber o que estava em cima ou embaixo. Ela caiu de joelhos no terraço, a cabeça girando enquanto mais mariposas morriam, mais furos derretendo-se em sua visão, e o resto continuava desgovernado, fora de seu controle. Isso aconteceu segundos antes que ela pudesse recolher os sentidos em seu corpo. A maior parte deles, contudo, o suficiente para parar de girar enquanto seus pequenos fragmentos se espalhavam. Sua mente e estômago reviraram-se, nauseados, atordoados e frenéticos. O pior era que ela tinha perdido Laszlo. A mariposa em sua mão havia sido varrida e aspirada para fora da existência. E até onde ela sabia, ele também. Não, uma explosão. Ela tinha entendido isso. O ruído da explosão fora curiosamente surdo. Ela rastejou até a beirada do terraço e reclinou-se com o peito contra o metal. E espiou lá embaixo, não sabendo o que esperar ver em lamento. Caos. Caos para condizer com a agitação de seus sentidos esparramados pelo vento? Mas tudo o que viu foi um delicado florescer de fogo no bairro da âncora, e frondes de fumaça subindo em câmera lenta. Lá de cima parecia uma fogueira. Rubi e Pardal, espiando por sobre a balaustrada do jardim, pensaram o mesmo. Era bonito. Talvez não fosse ruim, Sarai pensou. Ela rezou, enquanto buscava suas sentinelas remanescentes. Muitas estavam esmagadas ou machucadas, mas várias dúzias ainda podiam voar, e as fez voar rápido em direção à âncora, o local onde perdera Laszlo. A visão, ao nível da rua, não era nada como a vista calma lá de cima. Era quase irreconhecível em relação à paisagem de um momento atrás. Uma névoa de poeira e fumaça pairava sobre tudo, iluminada pelo fogo que ardia no local da explosão. Não parecia uma fogueira de baixo, mas uma revolução. Sarai buscou com suas dúzias de olhos. Nada fazia muito sentido. Tinha quase certeza de que fora ali que tinha perdido Laszlo, mas a topografia havia mudado. Pedaços de rocha estavam na rua onde antes não havia nenhuma pedra. Elas tinham sido arremessadas pela explosão, e sob uma delas havia um corpo preso. Não, disse a alma de Sarai. Às vezes, é tudo o que há, um eco infinito da menor das palavras. Não, 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 para sempre.
A pedra era um pedaço do muro, e não qualquer pedaço. Era um fragmento do mural, arremessado até ali. O rosto pintado de Isagol olhava ali de cima, e o corte de sua garganta aberta parecia um sorriso. A mente de Sarai havia se esvaziado de tudo, exceto do não. Ela ouviu um gemido, e suas mariposas voaram até o corpo, e rapidamente afastaram-se dele. Não era Laszlo, mas Drave, que estava com o rosto para baixo, pois fora pego enquanto corria do caos que ele mesmo causara. Suas pernas e pelvis estavam esmagadas pela pedra, os braços arranhavam a rua como se ele quisesse se libertar, mas seus olhos estavam vidrados, sem enxergar, e sangue borbulhava de suas narinas. Sarai não ficou para vê-lo morrer. Sua mente, que havia se encolhido a uma única palavra, não, desfraldava-se, mais uma vez, com a esperança. Suas mariposas separaram-se, cortando a fumaça que soprava até encontrarem outra figura estatelada e imóvel. Esse era Laszlo, deitado de costas, olhos fechados, boca relaxada, seu rosto branco de poeira, exceto onde o sangue corria de seu nariz e ouvidos. Um soluço formou-se na garganta de Sarai, e suas mariposas cortaram o ar na pressa para alcançá-lo, para tocá-lo e saber de se seu espírito ainda fluía, se sua pele estava quente. Uma voou até os lábios, outras até sua testa. Assim que o tocaram, ela caiu dentro de sua mente, para fora da poeira e fumaça da noite pintada pelo fogo, e para um lugar onde ela nunca estivera antes. Era um pomar. As árvores eram nuas e pretas. Laszlo, ela chamou, e sua respiração produziu uma nuvem que logo desapareceu. Tudo estava parado. Ela deu um passo e o gelo rachou sob seus pés descalços. Estava muito frio. Ela chamou novamente. Outras nuvens de respiração formou-se e desapareceu, mas não houve resposta. Ela parecia estar sozinha ali. O medo aninhou-se em suas entranhas. Ela estava na mente dele, o que significava que ele estava vivo. E a mariposa que pousara sob seus lábios podia sentir sua respiração fraca. Mas onde ele estava? Onde ela estava? Que lugar era esse? Ela vagou por entre as árvores, partindo os galhos com as mãos, andando cada vez mais rápido, cada vez mais ansiosa. O que significava o fato de ele não estar ali? Laszlo! Ela chamou. Laszlo! E então, ela chegou a uma clareira, e ele estava lá, de joelhos, cavando a terra com as mãos. Laszlo! Ele olhou para cima. Seus olhos estavam vidrados, mas iluminaram-se ao vê-la. Sarai? O que você está fazendo aqui? Procurando você, ela respondeu, e correu para alcançar seus braços ao redor. Para lançar seus braços ao redor dele. Ela beijou-lhe o rosto, sentiu seu cheiro. Mas o que você está fazendo aqui? Ela pegou as mãos dele, entre as suas. Elas estavam sujas de terra preta, suas unhas rachadas e quebradas de raspar a terra congelada. Estou procurando uma coisa. O quê? Meu nome, ele disse, em dúvida. A verdade. Suavemente, ela tocou a testa dele, engolindo o medo que a queria sufocar. Tendo sido arremessado daquela forma, ele devia ter batido a cabeça. E se estivesse ferido? E se ele estivesse avariado? Ela pegou a cabeça dele nas mãos, desejando fortemente estar em lamento, para segurar sua cabeça de verdade no colo e acariciar sua face, e estar lá quando ele acordasse, porque é claro que ele acordaria. É claro que ele estava bem, é claro. E você acha que está aqui? Ela perguntou, sem saber o que mais dizer. Tem alguma coisa aqui. Sei que tem, ele respondeu. E havia algo. Estava solidificado na terra, mas quando ele o tirou, a terra caiu e o objeto brilhou branco como pérola. Era uma pena? Não qualquer pena. Suas extremidades encontravam-se com o ar como se derretessem, como se pudesse se dissolver. A aparição, disse Sarai, surpresa. O pássaro branco, completou Laszlo. Analisou a pena, virando-a em sua mão. Imagens fragmentadas tremulavam no limite da memória. Vislumbres de penas brancas de asas gravadas contra elas. Vislumbres de penas brancas de asas gravadas contra estrelas. Ele franziu a testa. Tentar capturar as memórias era como tentar capturar um reflexo. Assim que ele as buscava, elas se distorciam e desapareciam. Por sua vez, Sarai perguntou-se o que uma pena da aparição estava fazendo ali, enterrada na mente inconsciente de Laszlo. Mas era um sonho, de um golpe na cabeça nada menos, e provavelmente não significava nada.
Laszlo, ela disse, umedecendo os lábios, o medo quente e apertado na garganta e no peito. Você sabe o que aconteceu? Você sabe onde está? Ele olhou em volta. Esse é o pomar do mosteiro. Eu costumava brincar aqui quando era criança. Não, ela esclareceu. Isso é um sonho. Sabe onde você está? Ele franziu a testa. Eu estava andando para a âncora norte. Sarai assentiu. Ela acariciou-lhe o rosto, maravilhando-se com o que ele tinha passado a significar para ela em um período tão curto de tempo. Seu nariz torto, suas maçãs do rosto grosseiras, os cílios de gato e os olhos sonhadores. Ela queria ficar com ele, era tudo o que desejava, mas aqui, nesse lugar inóspito, bastaria dar-lhes meio minuto que eles o transformariam no paraíso. Flores abrindo-se nas árvores negras e nuas, uma casinha, com uma lareira e um tapete felpudo na frente dela, perfeito para fazer amor. A última coisa que ela queria fazer, última mesmo, era empurrá-lo por uma porta na qual ela não o pudesse seguir. Mas ela beijou seus lábios e suas pálpebras e sussurrou palavras que fariam exatamente aquilo. Ela disse, Laszlo, você tem que acordar agora, meu amor. E ele acordou. Da quietude do pomar e dos carinhos de Sarai, Laszlo acordou para uma quietude que não era silêncio, mas o som virado do avesso. Sua cabeça estava cheia dele, estourando, e ele não conseguia ouvir nada. Ele estava surdo e estava asfixiado. O ar estava pesado e o impedindo de respirar. Poeira, fumaça. Por quê? Por que ele estava deitado? Ele tentou sentar-se, fracassou. Ficou deitado ali, piscando, e as formas começaram a distinguir-se na sombra. Acima dele, viu um pedaço do céu. Não, não era o céu. Era o céu de lamento, a cidadela. Ele podia ver o contorno de suas asas. O contorno de asas, sim, por um instante, capturou a memória. As asas brancas contra as estrelas, apenas um vislumbre, acompanhado por uma sensação de leveza, que era a antítese do que sentia agora, esparramado na rua, olhando para a cidadela. Sarai estava lá em cima, Sarai, cujas palavras ainda estavam em sua mente, cujas mãos ainda estavam em seu rosto. Ela tinha acabado de estar com ele. Não, aquilo era um sonho, ela dissera. Ele estava andando em direção à âncora, era isso. Ele lembrava-se. Drave, correndo em luz branca. A compreensão lentamente penetrou sua mente. Explosionista. Explosão. Drave tinha feito aquilo. Feito o quê? Um som de campainha suplantou o silêncio em sua cabeça. Era baixo, mas estava aumentando. Sacudiu a cabeça, tentando livrar-se dele, e as mariposas em sua testa e bochechas voaram em torno dele, como uma coroa. A campainha ficou mais alta. Terrível. Ele conseguiu rolar de lado para levantar-se, apoiando-se nos joelhos e nos cotovelos. Ele cerrou os olhos que ardiam com o ar quente e sujo. Analisou em volta. A fumaça girava como uma Mahalath, e o fogo estava ardendo atrás de telhados estilhaçados, que pareciam dentes quebrados. Ele podia sentir o calor das chamas no rosto, mas ainda não conseguia ouvir o barulho do fogo ou qualquer outra coisa além da campainha. Ele levantou-se. O mundo girou à sua volta e o fez cair. Então levantou-se de novo, mais lentamente. A poeira e a fumaça moviam-se como um rio entre ilhas de destroços, pedaços de muro e telhado, até um fogão de ferro em pé, como se tivesse sido entregue por uma carroça. Ele estremeceu com sua sorte, nada o tinha atingido. Foi então que viu Drave, que não fora tão sortudo. Tropeçando, Laszlo ajoelhou-se ao lado dele. Primeiro, viu os olhos de Isagal no mural. Os olhos do explosionista também estavam fixos, mas cobertos de poeira, sem ver nada. Morto. Laszlo levantou-se e continuou andando, embora certamente apenas um tolo ande na direção do fogo em vez de fugir dele. Precisava ver o que Drave havia feito. Mas aquela não era a única razão. Ele estava indo à âncora quando a explosão o atingiu e, embora não se lembrasse do motivo, qualquer que fosse, não havia abandonado. A mesma compulsão o motivava agora. Meu nome, dissera a Sarai quando ela perguntou o que ele procurava.
A verdade. Que verdade? Tudo estava obscuro, dentro e aí fora de sua cabeça. Mas se apenas um tolo vai em direção do fogo, então ele estava em boa companhia. Ele não os ouviu se aproximando por trás, mas em um momento tinha sido varrido com eles. Teaser Kane, do quartel, mais ferozes do que jamais os tinha visto. Passaram por ele, apressados. Alguém parou. Era Rosa e era muito bom ver seu rosto. Seus lábios estavam movendo-se, mas Laszlo não conseguia ouvir. Ele balançou a cabeça, tocou os ouvidos para explicar para Rosa, e seus dedos saíram molhados. Então notou que estavam vermelhos. Isso não podia ser bom. Rosa viu e agarrou-lhe o braço. Laszlo nunca vira o amigo tão sério. Ele queria fazer uma piada, mas nada lhe veio à mente. Ele afastou a mão de Rosa e fez um gesto para frente. Vamos, disse, embora não pudesse ouvir as próprias palavras, melhor do que as de Rosa. Juntos, eles viraram a esquina para ver o que a explosão havia feito. 62. Um apocalipse calmo. A fumaça cinza e pesada subiu em direção ao céu. Havia um odor acre de salitre e o ar estava denso e granulado. As ruínas em torno do flanco leste da âncora já não existiam mais. Havia uma terra devastada de escombros incinerados agora. A cena era apocalíptica, mas era um apocalipse calmo. Ninguém estava correndo ou gritando, ninguém morava ali, e isso era uma bênção. Não havia ninguém para evacuar, ninguém e nada para salvar. No meio disso tudo, a âncora erguia-se, invencível. Apesar de todo o poder selvagem da explosão, ela havia permanecido ilesa. Laszlo não podia reconhecer rasalas lá no alto, enevoado em meio ao tecido da luz do fogo difusa pela poeira. A besta parecia tão intocável, como se sempre e para sempre fosse lançar seu olhar de morte sobre a cidade. Você está bem? Rosa quis saber. E Laszlo começou a assentir, antes mesmo de perceber que o tinha ouvido. As palavras tinham um trinado subaquático e ainda havia uma campainha baixa em seus ouvidos. Mas ele podia ouvir. Estou bem, respondeu, tenso demais para estar aliviado. Mas o pânico estava o deixando, e a desorientação também. Ele viu Errol Fane dando ordens. Uma carroça em fogo passou. As chamas já estavam baixando à medida que as madeiras antigas eram consumidas. Tudo estava sob controle. Parecia que ninguém tinha se machucado, exceto por Drave, e ninguém choraria por ele. Podia ter sido pior, ele disse, com uma sensação de ter escapado por pouco. E então, como se em resposta, a terra soltou um profundo e rachado crack e o lançou ao chão de joelhos. Drave tinha colocado o explosivo na fenda que o Alcahest de Theon fizera na âncora. Ele tratou-a como pedra, porque pedra era o que ele conhecia, montanhas, minas. A âncora era como uma pequena montanha para ele, que pensou em explodir um buraco nela para expor seu interior. Quis fazer rapidamente o que Theon estava fazendo devagar, e então ganhar o crédito por isso. Mas o Mesartheon não era pedra e a âncora não era uma montanha. Ela permaneceu impenetrável, e assim o explosivo, encontrando perfeita resistência por cima, não tinha para onde ir a não ser por baixo. Um novo som atravessou a campainha dos ouvidos de Laszlo. Ou era uma sensação? Um estrondo, um rugido. Ele podia ouvir-os com os ossos. Terremoto! Gritou. O chão sob seus pés podia ser o chão da cidade, mas também era um teto, o teto de algo vasto e profundo, um mundo não mapeado de túneis em que o uso-mar fluía na escuridão e monstros míticos nadavam em cavernas fechadas. Ninguém conhecia a profundidade dele, mas agora todo o invisível estrato subterrâneo intrincado estava em colapso. A rocha tinha se perfraturado com a força da explosão e não podia mais suportar o peso da âncora. Rachaduras estavam desenhando-se como teias de aranha, como se fosse de gesso, imensas rachaduras no gesso. Laszlo mal podia manter-se em pé. Nunca tinha presenciado um terremoto antes, mas era como estar de pé na pele de um tambor, enquanto mãos gigantes batiam sem ritmo. Cada concussão o lançava, cambaleando, e ele observou com perplexidade à medida que as rachaduras cresciam para se transformar em fraturas largas, o bastante para engolir um homem.
Os paralelepípedos de lápis-lazuli dobraram-se, os das beiradas caíram para dentro e desapareceram, e as fraturas transformaram-se em abismos. Estranho! Rusa gritou, arrastando-o. Laszlo deixou-se ser arrastado, mas continuou olhando. Atingiu-lhe como um golpe de martelo o que deveria acontecer em seguida. Sua perplexidade transformou-se em horror. Ele observou a âncora, viu-a estremecer, ouviu o ruído cataclísmico de rocha e metal à medida que o chão cedia. O grande monolito inclinou-se e começou a afundar, moendo camadas ancestrais de pedra, rasgando-as como se fossem papel. O som era de partir a alma, e esse apocalipse já não era mais calmo. A âncora afundava como um navio, e acima, como um balanço estonteante, a cidadela dos Mesarthim soltou-se do céu. 63. Sem peso. Feral dormia na cama de Rubi. Rubi e Pardal estavam encostadas na balaustrada do jardim, observando o fogo da cidade lá embaixo. Minia estava no coração da cidadela, com os pés balançando na beirada da passarela. Sarai estava ajoelhada em seu terraço, olhando para baixo. Em todas as suas vidas, a cidadela jamais havia balançado com o vento, e agora, sem aviso, havia se inclinado. O horizonte desnivelou-se, como um quadrado enviesado na parede. Seus estômagos subiram, o chão sumiu de seus pés. Eles perderam o apoio, era como flutuar. Por 1 ou 2 segundos muito longos, ficaram suspensos no ar. Então, a gravidade os tomou e arremessou-os. Feral acordou quando foi jogado para fora da cama. Seu primeiro pensamento foi em Rubi. Primeiro, desorientado, pensou que ela havia lhe empurrado. O segundo, enquanto cambaleava, morro abaixo? Se ela estava bem. Ele atingiu a parede, batendo a cabeça, e esforçou-se para levantar. Rubi! Chamou. Nenhuma resposta. Ele estava sozinho no quarto, e o quarto dela estava inclinado. Minia foi lançada para fora da passarela, mas segurou na beirada com os dedos e ficou pendurada ali, balançando-se na imensa sala esférica, a cerca de 15 metros do chão. Ariel Ale estava perto, imune à inclinação, tanto quanto o era a gravidade ou a necessidade de respirar. Suas ações não eram suas, mas seus pensamentos eram, e enquanto eles se moviam para segurar Minia pelos pulsos, ficou surpreso em perceber-se em conflito. Ele a odiava e queria que ela morresse. O conflito não tinha a ver com ela, exceto na medida em que era ela que o impedia de se dissolver no nada. Se ela morresse, ele pararia de existir. Harry Ale percebeu, enquanto colocava Minia de volta na passarela, que não desejava deixar de existir. No jardim, no terraço, 3 garotas com lábios cor de ameixa e flores no cabelo. Rubi, Pardal e Sarai ficaram sem peso, e não havia paredes ou fantasmas para segurá-las. Ou havia fantasmas, mas o domínio de Minnie era muito rígido para permitir-lhes a escolta que poderiam ou não ter feito. Segurar as filhas dos deuses e impedir que elas caíssem no céu. Barrar teria ajudado, mas não podia. Ela só podia existir. Ela só podia assistir. Mãos segurando no metal, em galhos de ameixeira. No ar. E uma das garotas, delicada em todas as coisas até nisso, escorregou para fora e caiu. Foi uma longa queda até lamento. Apenas os primeiros segundos foram terríveis. Bem, e o último? 64. Que versão do mundo! Laszlo viu. Ele estava olhando para cima, chocado com a visão inimaginável da cidadela inclinando-se em seu eixo, quando, através da fumaça e da poeira, percebeu algo cair de lá de cima, uma minúscula coisa distante. Um cisco, um pássaro. Sarai, ele pensou, e afastou a possibilidade. Tudo era irreal, tingido pelo impossível. Alguma coisa havia caído, mas não podia ser ela, e o grande serafim não podia estar tombado. Não podia estar tombando, mas estava. Parecia estar inclinando-se para olhar de perto a cidade lá embaixo. Os delegados haviam debatido o propósito das âncoras, presumindo que elas impediam que a cidadela saísse voando, mas agora a verdade foi revelada. Elas sustentavam-na no lugar, ou assim tinham feito. Ela inclinou-se devagar, ainda suspensa pelo campo magnético das âncoras do leste, oeste e sul, mas
mas perdera o equilíbrio, como uma mesa sem uma perna. Era possível inclinar-se até um ponto antes de cair. A cidadela cairia sobre a cidade, o impacto seria inacreditável. Nada poderia sobreviver. Laszlo viu como seria. Lamento estaria acabada, junto a todos que nela estavam. Ele estaria acabado, e também Sarai, e os sonhos e a esperança. E o amor. Isso não podia acontecer, não podia terminar desse jeito. Ele nunca se sentira tão impotente. A catástrofe no céu estava distante, lenta, até serena, mas a catástrofe no chão não estava. A rua estava desintegrando-se. A âncora que afundava abria o caminho por meio de camadas de crosta e sedimento, e as rachaduras encontravam-se e tornavam-se buracos, lançando lajes de terra e rocha na escuridão abaixo, onde a primeira espuma do uso Mark estava saindo de seus túneis. O rugido, o trovão, era tudo o que Laszlo conseguia ouvir, tudo o que podia sentir, parecia habitar nele, e no meio disso tudo, ele não conseguia tirar seus olhos da âncora. O impulso o tinha movido até então. Algo mais forte assumira o comando. Instinto, ou euforia. Ele não sabia, não pensou sobre isso, não havia espaço em sua cabeça para pensar. A âncora estava pulsando, cheia de horror e rugido, e havia apenas uma coisa mais barulhenta, a necessidade de chegar até ela. O brilho de sua superfície azul chamava-o. Sem pensar, deu alguns passos à frente. Seus corações estavam na garganta. O que fora uma larga avenida estava rapidamente se transformando em um sumidouro com água escura borbulhando para preenchê-lo. Rusa segurou seu braço, gritando. Laszlo não conseguia ouvi-lo por causa do estrondo de destruição, mas era fácil ler as palavras proferidas pela sua boca. Volte e... Você quer morrer? Laszlo não queria morrer. O desejo de não morrer nunca tinha sido tão imenso. Era como ouvir uma música tão bela que fazia entender não só o significado da arte, mas da vida. Isso o devastava e o inspirava. Arrancava seus corações e devolvia os maiores. Ele estava desesperado por não morrer, e até mais que isso, por viver. Todos recuavam, até Errol Fane, como se recuar fosse seguro. Nenhum lugar era seguro, não com a cidadela pronta para tombar. Laszlo não podia simplesmente recuar e observar aquilo acontecer. Era preciso fazer alguma coisa. Tudo nele invocava a ação, e o instinto ou a euforia estavam lhe dizendo qual ação. Ir até a âncora. Ele desvencilhou-se de Rusa e voltou-se para encará-la. Mas ainda assim hesitou. Meu rapaz, ele ouviu em sua mente as palavras gentis do velho mestre Hyrroken. Como você pode ajudar? E as palavras de mestre Elamir, nada gentis. Acho que dificilmente eles estejam recrutando bibliotecários, rapaz. E sempre havia a voz de Theo Nero. Ilumine-me, ilumine-me, estranho. Em que versão do mundo você poderia me ajudar? Que versão do mundo? A versão do sonho, na qual ele podia fazer de tudo, até mesmo voar, até remoldar o Mesarthium, até segurar Sarai em seus braços. Ele respirou fundo. Era melhor morrer tentando segurar o mundo em seus ombros do que sair correndo. Era melhor sempre ir correndo. E assim o fez. Todos os outros seguiram a sensatez e o comando, e correram para a segurança efêmera que podiam encontrar antes do cataclisma final. Mas não Laszlo estranho. Ele fingiu que era um sonho, pois era mais fácil dessa maneira. Baixou a cabeça e correu, sobre a paisagem suicida da rua partindo-se, em volta da espuma turbulenta do uso Mark, sobre os paralelepípedos revirados e as ruínas em fumaça para o brilho do metal azul que parecia chamá-lo. Errolfane viu-o e gritou, estranho! Ele olhou da âncora para a cidadela, e seu horror intensificou-se, uma nova camada acrescentada à tristeza dessa destruição. A filha que havia sobrevivido todos estes anos para morrer agora. Ele parou em seu recuo, e o mesmo fizeram os guerreiros para observar Laszlo correr para a âncora. Era loucura, é claro, mas havia beleza nisso. Todos perceberam naquele momento, se já não tinham percebido, como tinham passado a gostar do jovem estrangeiro. E mesmo que soubessem que a morte estava chegando para eles, ninguém queria vê-lo morrer primeiro. Eles observavam-no escalar os escombros em movimento, perder o equilíbrio e escorregar, levantando-se novamente para avançar até chegar na parede de metal, que parecera intransponível, encolhendo
agora que a terra a sugava. Mesmo que o metal estivesse afundando, Laszlo ainda parecia pequeno perto dela. Foi absurdo o que ele fez em seguida. Ergueu as mãos e segurou-a, como se com a força de seu corpo pudesse sustentá-la. Havia esculturas de deuses exatamente nessa proporção, no templo de Thakura, serafins segurando os céus. Podia parecer absurdo ver Laszlo tentar isso, mas ninguém riu, nem desviou o olhar. Apenas Theo Nero entendeu o que estava vendo. Ele chegou na cena sem fôlego, correu de seu laboratório com a lasca de Mesarthium na mão, desesperado para encontrar estranho e lhe contar. Contar o quê? Que havia impressões digitais no metal, e isso só podia significar uma coisa. E isso podia significar alguma coisa. Bem, ele não precisou contar. O corpo de Laszlo sabia o que fazer. E ele entregou-se, assim como tinha feito com a Mahalath. Alguma coisa no fundo de sua mente havia assumido o controle. Suas mãos estavam pressionadas totalmente contra o Mesarthium, e elas pulsavam com o ritmo de seus batimentos cardíacos. O metal estava frio sob suas mãos e vivo. Mesmo com todo o tumulto à sua volta, o ruído, o tremor e o chão movendo-se sob seus pés, ele sentiu a mudança. Parecia um zumbido, ou melhor, a sensação nos lábios quando se solta um zumbido, mas por todo o corpo. Ele estava extraordinariamente consciente da superfície de si mesmo, das linhas de seu corpo e dos planos de seu rosto, como se sua pele estivesse viva, com algumas vibrações sutis. Era mais forte onde suas mãos entravam em contato com o metal. O que quer que estivesse acordando dentro dele, estava acordando o metal também. Sentiu como se o estivesse absorvendo, ou como se o metal o estivesse absorvendo. O metal tornando-se ele, e ele o metal. Era uma nova sensação, mais do que o toque. Sentia principalmente nas mãos, mas estava se espalhando. Uma pulsação de sangue e espírito e poder. Theo Nero estava certo. Parecia que Laszlo estranho não era um camponês órfão de Zosma. O entusiasmo varreu seu corpo e com isso seu novo sentido se desenvolveu, crescendo e estendendo-se, buscando e encontrando e sabendo. Ele descobriu um esquema de energias, a mesma forma incomensurável que mantinha a cidadela no céu, e podia sentir tudo, as 4 âncoras e o grande peso que sustentavam, com uma delas se inclinando e desalinhando-se, todo o elegante esquema havia se rasgado, desgastado, o equilíbrio estava desfeito, e Laszlo sentiu tão claramente como se o serafim fosse seu próprio corpo, caindo no chão. Como endireitá-lo? Eram as asas. Elas só precisavam se dobrar, apenas isso. Asas cuja vasta amplitude sobreavam uma cidade inteira, e ele precisava apenas dobrá-las, como um leque. Na verdade, era fácil. Ali estava toda uma língua nova, falada por meio da pele, e para a surpresa de Laszlo, ele já a conhecia. Ele desejou, e o Mesarthium obedeceu. No céu acima de Lamento, o anjo dobrou as asas, e a luz da lua e das estrelas que por 15 anos havia permanecido distante, inundou a cidade, parecendo tão brilhante quanto o sol depois de tão longa ausência. Ela incidiu em feixes, através do apocalipse de fumaça e poeira, enquanto o novo centro de gravidade da cidadela se reajustava em seus 3 suportes restantes. Laszlo sentiu tudo isso. O zumbido baixou em seu centro e rompeu-o, inundando-o com essa nova percepção, todo um novo sentido afinado com o Mesarthium, e ele era o mestre disso. Equilibrar a cidadela era tão simples quanto encontrar apoio em um terreno irregular. Sem esforço, o grande serafim aprumou-se, como um homem endireitando-se de uma reverência. Laszlo permaneceu completamente concentrado nesse feito durante os minutos que levou para realizá-lo. Não tinha consciência do seu entorno. A parte profunda de si que podia sentir as energias a seguiu, para onde elas levavam. E não fora só o anjo que fora alterado, a âncora também. Todos aqueles que estavam assistindo viram a sua superfície irredutível derreter-se e fluir para baixo e para fora, debaixo da terra, para selar as rachaduras na rocha partida, e sobre as ruas, para distribuir seu peso sobre a fundação comprometida, e também havia arrasá-las.
Laszlo não tinha consciência do que estava fazendo. Era a Mahalath de sua alma, refazendo o monstro como tinha feito no sonho. Suas proporções passaram de grosseiras e ameaçadoras para flexíveis e harmoniosas. Seus chifres afinaram, estendendo-se e espiralando nas pontas, tão sinuosos quanto tinta derramada na água. E à medida que a âncora redistribuiu o peso, parecendo derreter-se e derramar-se, a besta desceu em cima dela, cada vez mais perto da superfície da cidade. De forma que, no momento em que tudo parou, a terra de tremer, a poeira de voar, o anjo de assumir uma nova posição no céu, foi isso que as testemunhas viram. Laszlo estranho, empurrando a âncora, cabeça baixa e braços estendidos, mãos enfiadas até os pulsos no mesárclium fluido, como com a besta refeita e empoleirada em cima. Era um monstro de escates, moldado agora não por um pesadelo, mas pela elegância. A cena era deslumbrante. Ela carregava consigo o arrojo angustiante da corrida de Laszlo até a âncora, toda a certeza da morte e a esperança como uma pequena chama insana brilhando em um lugar escuro, muito escuro, à medida que ele levantou os braços para sustentar o mundo. Se houvesse alguma justiça, a cena seria entalhada em um monumento de vidro de demônio e colocada ali para comemorar a salvação de Lamento. A segunda salvação de Lamento e seu novo herói. Poucas pessoas testemunharão um ato destinado a tornar-se lenda, como acontece que os eventos de um dia ou de uma noite ou de uma vida sejam transformados em história. Há um hiato no meio, onde a reverência esculpe um espaço que as palavras ainda têm de preencher. Este era um hiato assim, o silêncio do resultado no escuro da noite do segundo sabá da 12ª lua e a âncora norte derretida de lamento. Laszlo tinha finalizado, a elegância das energias se restaurara, cidade e cidadela estavam a salvo, estava tudo certo. Ele estava cheio de bem-estar. Isso era o que ele era. Isso era o que ele era. Podia não saber seu verdadeiro nome, mas o lugar no seu centro não estava mais vazio. Sangue na face, cabelos cobertos de poeira das ruínas desmoronadas. Ele levantou a cabeça. Talvez, porque não tivesse observado tudo acontecer, mas sim sentido, ou talvez porque tivesse sido fácil. Ele não entendia a magnitude do momento. Não sabia que havia um hiato lentamente se preenchendo de lenda, muito menos que era sua lenda. Ele não se sentia um herói, e bem, tampouco sentia-se um monstro. Entretanto, no espaço onde sua lenda estava juntando palavras, monstro estava certamente entre elas. Ele abriu os olhos, voltando lentamente a percepção do mundo fora de sua mente, e encontrou-o, ecoando o silêncio. De trás dele vieram passos muitos e cautelosos. Parecia-lhe que eles juntaram o silêncio como um manto e o carregavam passo a passo. Não houve gritos de vitória nem um suspiro de alívio, mas havia respiração, vendo suas mãos ainda enfiadas no metal. Ele retirou-as como se as tirasse da água e as observou. Talvez ele ainda não devesse ter se surpreendido pelo que viu, mas tinha. Isso o fez sentir-se dentro de um sonho, porque foi apenas em um sonho que suas mãos apareceram assim. Elas não eram mais do marrom da pele bronzeada pelo deserto, tampouco do cinza dos bebês encardidos e doentes. Elas eram de um azul celeste vívido. Azul como centáureas, asas de libélula ou o céu da primavera, não do verão. Azul como a tirania, a escravidão e o assassinato na iminência de acontecer. Nunca uma cor havia significado tanto, tão profundamente. Ele virou-se para fitar a multidão que se formava. Arrowfane, Azurin, Rusa, Tzara, os outros Teasercane, até Caliste e Theon Nero. Todos o olhavam para seu rosto que era tão azul quanto suas mãos, e debateram-se. Todos menos Theon, com uma dissonância cognitiva esmagadora. Esse jovem, que eles encontraram em uma biblioteca em uma terra distante, a quem haviam recebido em seus corações e suas casas, e a quem valorizavam acima de qualquer outro estrangeiro que já tivessem conhecido, era também, de modo impossível, cria dos deuses. 65. Queda-vento.
Estavam todos quietos, tão mudos e paralisados, com expressões vazias com o choque. E então, esse foi o espelho em que Laszlo se conheceu. Herói, monstro, cria dos deuses. Ele viu, no choque dos outros, uma batalha para reconciliar o que achavam que conheciam dele com o que viam diante de si, sem mencionar o que tinham acabado de vê-lo fazer, e o que isso significava uma vez que sua gratidão rivalizava com desconfiança e traição. Naquelas circunstâncias, ou seja, o fato de estarem vivos, poderia-se esperar sua aceitação, se não um entusiasmo igual ao de Laszlo, mas as raízes de seu ódio e medo eram muito profundas, e Laszlo viu indícios de repugnância à medida que a confusão daquelas pessoas manchava um sentimento com o outro, e ele não podia lhes oferecer nenhuma explicação. Ele não tinha clareza, apenas um redemoinho enlameado, com traços de toda cor e emoção. Ele olhou para Arrowfane, que parecia particularmente estupefato. Eu não sabia, falou. Juro a você. Como? Disse Arrowfane. Como é possível que você seja isso? O que Laszlo podia lhe dizer? Ele mesmo queria saber isso, como um filho dos Mesarthen. Como um filho dos Mesarthen acabou em uma carroça de órfãos em Zosma. Sua única resposta era uma pena branca enterrada, uma memória distante de asas contra o céu e uma sensação de falta de peso. Eu não sei. Talvez a resposta estivesse na cidadela. Ele inclinou a cabeça para cima a fim de fitá-la, uma nova satisfação florescendo em si. Ele mal podia esperar para contar a Sarai, para mostrar-lhe. Ele nem precisava esperar pelo cair da noite. Ele podia voar, ali mesmo. Ela estava lá em cima, real e quente, carne e respiração, risos e dentes, pés descalços e panturrilhas lisas e azuis, e cabelos macios cor de canela. E ele não podia esperar para mostrar-lhe. A Mahalath tinha acertado, mesmo que não tivesse desvendado seu dom. Seu dom, ele riu em voz alta. Alguns dos Teasercane recuaram com o som. Vocês não veem o que isso significa? Ele perguntou. Sua voz estava forte e cheia de encantamento, e todos a conheciam tão bem. Era a voz do contador de histórias, rouca e pura, a voz do amigo que repetia todas as frases tolas que eles inventavam nas aulas de língua. Eles o conheciam, azul ou não. Ele queria ultrapassar a fealdade do ódio antigo e dos medos que desvirtuavam a alma e começar uma nova era. Pela primeira vez, isso parecia verdadeiramente possível. Eu posso mover a cidadela? Ele podia libertar a cidade da sombra agora. E Sarai, sua prisão. O que ele não podia fazer nesta versão do mundo na qual ele era o herói e o monstro ao mesmo tempo. Ele riu novamente. Vocês não veem? Ele perguntou, perdendo a paciência, com a desconfiança e o escrutínio, e a inaceitável ausência de celebração. O problema está solucionado. Não houve comemoração. Ele não esperava nenhuma, mas eles podiam ao menos estar felizes por não estarem mortos. Em vez disso, estavam apenas chocados, olhando para Arrowfane para ver o que ele faria. Ele colocou-se à frente, com passos pesados. Podia ser chamado de matador de deuses por um bom motivo, mas Laszlo não o temia. Ele olhou-o bem nos olhos e viu que o homem era grande, bom e humano, que havia feito coisas extraordinárias e coisas terríveis, que se partira e se refizera como uma concha, só então para fazer a coisa mais corajosa de todas, continuar vivendo, embora houvesse caminhos mais fáceis a tomar. Arrowfane olhou de volta para Laszlo, assimilando a nova cor de seu rosto familiar. Passou em batimentos cardíacos, e por fim, ele estendeu a mão. Não há dívida, ele respondeu. Era tudo o que eu queria. Não. Arrowfane olhou de volta para Laszlo, assimilando a nova cor de seu rosto familiar. O tempo passou em batimentos cardíacos, e por fim, ele estendeu a mão. Você salvou a cidade e todas as nossas vidas, Laszlo estranho. Nós lhe devemos muito. Laszlo pegou a sua mão. Não há dívida, ele respondeu. Era tudo o que eu queria. Mas ele interrompeu-se, porque foi então, no silêncio, depois que a terra se assentou e o crepitar do fogo cessou, que os gritos os alcançaram, e um momento mais tarde, trazida por um cavaleiro tomado pelo terror, a notícia chegou. Uma garota havia caído do céu. Ela era azul. E estava morta.
O som e o ar foram roubados, e a alegria, o pensamento e o propósito, o encantamento de Laszlo tornou-se seu inverso sombrio. Nem mesmo o desespero, mas o vazio, porque para o desespero teria de haver aceitação, e isso era impossível. Havia apenas o vazio, tanto vazio que ele não podia respirar. Onde? Ele engasgou-se. Queda vento, onde as ameixas maduras choviam das árvores dos deuses, e sempre havia o aroma doce de frutas podres. A queda, lembrou-se, nauseado, com a memória repentina. Ele a tinha visto cair? Não, não, disse para si mesmo, que não podia ser ela, e tinha de acreditar nisso agora. Ele saberia se Sarai tivesse. Ele mal podia formar a palavra em sua mente. Ele sentiria o medo dela, como tinha acontecido antes da explosão, quando aquela urgência de sensações o tinha atingido, junto com o fedor de enxofre de Drave, como uma premonição. Aquilo só podia ter vindo dela, por meio da mariposa. A mariposa dela. Alguma coisa havia penetrado o vazio, e essa coisa era o pavor. Onde estavam as mariposas de Sarai? Por que não estavam ali? Elas tinham estado quando ele estivera no chão, inconsciente. Você precisa acordar agora, meu amor. Meu amor. Meu amor. E elas estiveram com ele, quando ele cambaleou pela rua até o fogo. Quando elas partiram, e para onde? E por quê? Ele fez a pergunta, mas fechou a porta para qualquer resposta. Uma garota estava morta, e a garota era azul, mas não podia ser Sarai. Afinal, havia 4 garotas na cidadela. Pareceu vil desejar que fosse uma das outras, mas desejou mesmo assim. Ele estava perto bastante dos restos derretidos da âncora para estender a mão e tocá-los, e o fez instantaneamente, acessando seu poder. E rasá-las refeito, levantou seus grandes chifres. Era como uma criatura acordando do sono, e quando ela se moveu, sinuosa, líquida, e abriu suas asas enormes, um terror percorreu os ossos de todos os guerreiros que empunharam suas espadas, embora elas fossem inúteis, e quando Razalas saltou de onde estava empoleirado, eles se espalharam, todos menos Arelfane. Atingido por um terror semelhante ao de Laszlo, uma garota, caída, uma garota morta. Ele estava balançando a cabeça, seus punhos cerraram-se. Laszlo não viu. Ele não via ninguém, exceto Sarai, viva em sua mente, rindo, bonita e viva, como se imaginá-la assim provasse que ela estava viva. Com um salto, ele montou em rasá-las. Sua vontade fluiu para o metal. Seus músculos enrijeceram-se. A criatura saltou, e os dois estavam no ar. Laszlo voava, mas não havia alegria nisso, apenas o reconhecimento desinteressado de que essa era a versão do mundo que desejara poucos instantes atrás. Era inacreditável. Ele podia moldar o Mesertium e podia voar. Tudo isso tinha acontecido, mas havia uma peça faltando, a peça mais importante, segurar Sarai em seus braços. Era uma parte do desejo, e o resto tinha acontecido, então isso também tinha de acontecer. Uma voz teimosa e desesperada dentro de Laszlo negociou com o que quer que estivesse ouvindo. Se houvesse alguma providência ou vontade cósmica, algum esquema de energias ou mesmo algum Deus ou anjo respondendo às suas preces esta noite, então ele haveria de conceder essa parte também. E pode-se dizer que ele atendeu. Razalas desceu em queda-vento. Era um bairro normalmente tranquilo, mas não agora. Agora era o caos. Cidadãos de olhos arregalados envoltos em um circo de pesadelos, no qual havia apenas uma atração. Tudo era histeria. O horror e o cataclisma evitado tinham se derramado sobre ela, misturando o velho ódio e impotência, e à medida que a besta desceu dos céus, o fervor subiu para um novo patamar. Laszlo estava pouco consciente disso. No centro de tudo, em um bolsão de quietude dentro do ninho turbulento de gritos, estava a garota. Ela estava arqueada sobre um portal de jardim, a cabeça inclinada para trás, braços soltos em torno do torso. Ela era bela, vívida, sua pele era azul e sua lingerie era cor-de-rosa, e seu cabelo, derramando-se solto, era do vermelho alaranjado do cobre e caqui, canela e mel de flores silvestres. E sangue. Laszlo segurou Sarai em seus braços.
aquela noite, e ela era real. Laszlo segurou Sarai em seus braços aquela noite, e ela era real, e de carne, sangue e espírito, mas sem o riso, sem a respiração que havia deixado seu corpo para sempre. A musa dos pesadelos estava morta.